Bom dia, Verinha, tudo bem? Bom dia, Vitor. Tudo bem e você? Também, tudo tranquilo. Hoje eu estou com a Vera Salvo. A Verinha, ela é especialista em Mindfulness e Mindful Eating, né, Verinha? Você pode se apresentar pra gente? Posso? Bom, a minha formação base é em nutrição, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, em teorias e técnicas para cuidados integrativos pela neurologia da Unifesp. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em doenças crônicas, obesidade, diabetes, hipertensão. E o meu primeiro pós-doc foi em Mindfulness, trabalhando com burnout, e agora é com Mindful Eating, né, aplicando Mindfulness na alimentação, né, trazendo mais consciência para a alimentação. Legal. Verinha, queria começar fazendo uma pergunta para você, que é uma pergunta que eu tenho feito para bastante gente, que ela tem a intenção de dar assim diferentes amostragens para quem assistir a gente sobre o que é mindfulness. É, de uma forma teórica, né, o que é um desafio explicar. Você pode contar para a gente o que você entende sobre mindfulness? Sim, de fato, Mindfulness tem muitas definições, são diferentes autores que vão tentar trazer esse conceito como um estado psicológico, como um construto, como uma habilidade, mas falando de forma bem simples e que faz muito sentido para mim, e é como eu levo para os meus grupos, tanto de Mindfulness quanto de Mindful Eating. Mindfulness para mim é o caminho da mente para o coração, né? Uhum. Então é algo que a gente não fica racionalizando muito, né, cognitivamente, mas que a gente sente, né? A gente sente no coração, a gente sente no corpo, fica muito presente, é uma memória visceral que a gente carrega para cada momento da vida. Uhum. Então, é assim que eu gosto, né, de definir. E para mim ele resume os pilares, as características de abertura, de curiosidade, de gentileza, de não julgamento. Então, quando passa por esse filtro, né, do coração, acho que a gente acaba contemplando essas características. Entendi. E o que seria, então, a diferença, ou o que seria o mindful eating? O mindful eating é um termo mais genérico, que na verdade compreende a consciência alimentar ou a consciência na alimentação. E especificamente o que a gente trabalha é um dos protocolos de Mindful Eating, que é o protocolo da professora Jean Christeller, o Mindfulness Based Eating Awareness Training, que visa poder auxiliar a pessoa na identificação dos seus gatilhos emocionais, dos seus disparadores, que podem levar à compulsão alimentar. Então, a gente trabalha, né, o Mindful Eating como um braço de Mindfulness, então levando a atenção, levando a curiosidade, o não julgamento para o momento da alimentação. Então, por uma alimentação mais consciente, que envolve não apenas o conhecimento externo da nutrição, o que pode conter de nutriente, a leitura, por exemplo, de rótulo, mas a gente ir um pouquinho mais profundamente nesse assunto. Então, de onde esse alimento veio, a origem, quantas mãos manipularam esse alimento, qual é a procedência, que caminho ele percorreu até você. Então, aos poucos, a gente vai realmente tendo uma relação mais profunda com o alimento, daquilo que você escolhe, né? Porque nem sempre é uma escolha, num processo de piloto automático não existe essa escolha, mas a partir do momento que eu vou desenvolvendo essa consciência, o que eu estou escolhendo colocar dentro do meu corpo? Então, o alimento é um mundo que a gente está colocando dentro do nosso corpo. Quanto de respeito, quanto eu estou honrando esse pedido do meu corpo, essa vontade, né? Como é que eu estou cuidando desse corpo a partir da alimentação. Entendi. E aí, para ver se a gente consegue
e um pouquinho mais fundo nisso, significa então que o Mindful Eating ele é destinado como se fosse um tratamento para pessoas que têm algum desafio com a alimentação, é isso mesmo? Na verdade, hoje eu vejo de uma forma até mais ampla, né? Embora esse protocolo em específico do MBIT, ele tem essa proposta de fazer a identificação de gatilhos de compulsão, o que a gente observa, né, na prática é que é muito difícil hoje em dia, em especial para as mulheres, manterem uma relação prazerosa, uma relação harmoniosa, uma relação de paz com a alimentação. Uhum. Independente de qual seja o peso ou índice de massa corporal, a alimentação hoje é vista de uma forma muito medicalizada. Então, aquilo que faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento, que deveria ser uma relação tranquila, realmente de nutrição, trazendo a nutrição de uma forma mais ampla, né, corpo e alma, hoje é um problema, porque você tem muitos julgamentos, a própria mídia traz diferentes condições, o mesmo alimento que hoje era mocinho vira bandido, então você não sabe mais o que você pode estar comendo. Então, a proposta de trabalhar com consciência alimentar é você poder, de forma mais ampla, se abrir para novas possibilidades e fazer desse momento de alimentação também uma prática de mindfulness, de você poder perceber, porque como a gente come todos os dias, várias vezes ao dia, é muito fácil a gente cair no piloto automático, e isso independe de eu estar sozinha, de eu estar em silêncio. Os meus pensamentos, as minhas preocupações, elas estão presentes o tempo inteiro. Então, quando eu levo essa possibilidade de estar atento ao que eu vejo no meu prato, ao que eu como, a me permitir sentir os diferentes sabores, eu estou reproduzindo, às vezes, também um comportamento que pode ser estendido para a minha vida. Então, é um conceito muito mais amplo. Eu não presto atenção só, por exemplo, no meu prato, ou pelo contrário, né, como acontece hoje. Eu não estou desatento só com o que eu como, mas eu estou desatento ao meu redor, nas minhas relações, com tudo que me cerca. Entendi. Legal. E indo agora um pouquinho até para o caminho da nutrição, o que se assemelha ao Mindful Eating da nutrição comportamental, que é chamada, ou o que diferencia elas? Então, quando a gente pensa também na nutrição comportamental, a gente abre um outro guarda-chuva. Então, mindfulness, por exemplo, é uma das possibilidades, um dos caminhos, uma das maneiras que a nutrição comportamental pode estar utilizando para poder, por exemplo, auxiliar alguém que necessite rever a sua relação com a comida. Da mesma forma que eles podem trabalhar com o Mindful Eating, também é outra possibilidade trabalhar com o Intuitive Eating, que na verdade não coloca necessariamente a prática de Mindfulness como uma necessidade. Você trabalha mais com o conceito só de não dieta. Quando a gente fala de Mindful Eating, a gente está pensando em ter a prática no dia a dia para promover aquelas alterações anatômicas do cérebro que a gente já conhece da literatura. Entendi. E só para ver se eu entendi claramente também, então quer dizer que nenhum dos dois tipos de entendimento ou de segmentos, eles vão prescrever um cardápio. Isso é o que você tem que comer, isso não é o que você tem que comer. Tudo vai muito da sensação e percepção da pessoa naquele momento, e ela criando uma relação real com o alimento. Então ela olha para o alimento e fala, é isso que eu preciso agora, é isso que eu necessito agora, é isso que eu desejo agora, e a partir daí ela passa a ter uma escolha e não só simplesmente, tô com vontade disso, come sem ter consciência. As duas, nesse sentido, elas estão bem próximas, é isso? Na verdade, quando a gente fala de respeitar o corpo, honrar o corpo, a gente está dizendo que a gente vai abrir mão das regras, que aí o profissional, neste caso, ele abandona a postura prescritiva de dizer o que sim, o que não, para, na verdade, ser um facilitador do processo,
no sentido de auxiliar a pessoa a se reconectar com o corpo para que ela possa ir aprimorando o que a gente chama de sabedoria interna, que é nata, natural de cada um, mas que a gente foi silenciando ao longo do tempo, à medida que eu me imponho regras a serem seguidas, do tipo, coma de 3 em 3 horas. Nem todo mundo tem fome para comer de 3 em 3 horas, e não é todos os dias que eu posso ter fome para comer de 3 em 3 horas. Isso passa pela questão da temperatura ambiental, que pode me dar mais fome ou não, no caso do frio. Passa pelo que eu comi na refeição anterior, então dependendo de qual foi a composição do que eu comi na outra refeição, pode me dar fome mais cedo, ou eu posso ficar mais horas sem me alimentar. O corpo ele vai se equilibrando, mas eu não tenho essa regra de simplesmente falar para todo mundo que tem que comer de 3 em 3 horas todos os dias. Quando eu faço isso, eu silencio o meu corpo e às vezes fica depois muito difícil eu tentar fazer esse resgate, porque aí eu penso na fome, mas eu não sinto a fome, eu não sei mais o que é esse sentir. Então é um caminho de desconstrução para você permitir que novamente o seu corpo fale com você, porque é você que conhece mais o seu corpo, mais do que qualquer pessoa, mas é um processo, é um caminho que a gente vai trilhando para retomar a sabedoria que, por exemplo, nas crianças é muito presente, que às vezes a gente, enquanto mãe, pai, tentando ajudar, a gente acaba interferindo nessa sabedoria quando a gente fala, come só mais um pouquinho. A criança, ela come um X e aí ela para porque ela está ouvindo o corpo dela, não está pensando se ela está com fome. Ela está sentindo. E aí vem a mãe, vem o pai de fora e quer saber quando que tá bom para ela. Né? Então, assim, é um outro, realmente um outro olhar, é uma quebra de paradigma. É legal, e isso tem tudo a ver com o que você falou no começo, né? Que hoje em dia, um dia a gente ouve, nossa, esse alimento é muito saudável, e daqui 2 semanas esse alimento ele é o maligno, assim, ele é horrível, né? Faz muito mal. Então isso traz muito mais para a percepção sua, né? Do seu sentir, do que você sabe e tem consciência do que faz bem ou do que faz mal para você, né? Sim, porque o mesmo alimento, ele tem efeitos diferentes para cada pessoa. Isso a própria genética explica, e aí, assim, eu tenho que perceber em mim o que me faz bem, o que me faz mal, mas para conseguir perceber isso, eu tenho que estar atenta, eu tenho que me voltar, né, para dentro de mim, para fazer essa reconexão, porque senão é como se eu tivesse com um radinho tentando procurar, por exemplo, a tradução, e eu fico no seletor, alguém está falando, né, meu corpo está falando em português, e eu estou lá no seletor, rodando por várias estações. Tá no russo, tá no francês, tá no alemão, eu não consigo entender o que ele quer, então de repente eu estou com sede, mas eu acho que é fome, eu dou comida para o meu corpo, quando ele queria água. Aí às vezes eu vou dar água quando ele queria comida, eu estou dando doce quando ele queria salgado. Eu não entendo, meu seletor não está ajustado. E esse ajuste vem da prática, né? Vem desse treinamento que vai fazendo você ficar cada vez mais afinado nesse processo. Entendi, legal. E dentro desse caminho ainda, o que tem se comprovado de resultado científico, de pesquisa, em cima dos estudos feitos com relação ao Mindful Eating? Se a gente for pensar na própria nutrição, comparativamente, né, à medicina, então, enquanto a medicina tem mais de 2.000 anos, a ciência da nutrição tem pouco mais de 50. Se a gente for pensar em mindfulness, né, onde os estudos começaram mais ativamente em 1979, mas com o maior número de publicações em 2000, Mindful Eating tem menos de 10 anos, né, de publicação, então a gente está bem no começo. Mas o que a gente tem de revisão sistemática da literatura de ensaio clínico, mostrando diferentes protocolos, não apenas esse, né, do MBIT que eu mencionei, mas programas de mindfulness tradicionais que trabalham com ansiedade e com estresse,
vem mostrando que existe uma possibilidade de perda de peso, não é o objetivo, mas é uma consequência desse processo à medida que você vai acertando esse seletor, né, do seu radinho para perceber de fato o que você quer, se é uma fome física, se é uma fome emocional, e aí tomar uma decisão consciente sobre eu vou comer neste momento, eu vou sentir, e é uma escolha consciente, ou eu estou comendo para preencher um espaço que eu não sei qual é e nem estou sentindo o que e o quanto eu estou comendo. Além disso, nos protocolos específicos, em que normalmente você tem mais pessoas com risco de transtorno ou até com compulsão alimentar diagnosticada, a gente tem reduções desses processos em número e tamanho de evento de no mínimo 30% a 100% dos casos. Então, o comportamento alimentar em relação a uma alimentação se modifica bastante. Entendi, faz todo sentido. E naturalmente, assim, é uma questão matemática. Se você, num episódio compulsivo, você pode ter, às vezes, 10.000 calorias, 15.000 calorias de ingestão, à medida que você consegue atenuar o número de eventos, que às vezes acontecem 9, 10 vezes por semana, é matemático, você reduz calorias e naturalmente só pela redução do número de eventos ou do tamanho desse evento compulsivo, você gera um déficit calórico e isso depois vai se traduzir numa mudança na balança. Faz todo sentido. Obrigado pela explicação. Mudando um pouquinho de rumo, né? Para quem está interessado em fazer um curso de Mindfulness ou de Mindful Eating, queria pedir para você explicar para a gente o que é mais interessante fazer primeiro, o que faz sentido fazer primeiro, ou se não tem ordem, né? Porque pode ter um reflexo de um no outro. Como que funcionaria isso? Sim. Os programas de Mindful Eating são baseados em Mindfulness, mas eles têm outros componentes de psicoeducação e normalmente vão pensar características de outros protocolos também baseados em Mindfulness e em compaixão. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que me procuram, para que elas visitem, na verdade, o seu coração, o que nesse momento faz mais sentido para elas. Não é um pré-requisito você passar pelo programa de Mindfulness de 8 semanas para depois você, por exemplo, ingressar num programa de Mindful Eating. O que eu tenho percebido é que quando as pessoas passaram por um programa de Mindfulness e depois elas foram para o Mindful Eating, existe uma facilidade maior no sentido da pessoa incorporar práticas, porque ela já vem num processo de treinamento. De maneira geral, as práticas de Mindful Eating são mais curtas. E essa é uma base muito importante, né, a base de Mindfulness. Só que assim, às vezes eu estou num momento em que eu estou com tanto foco na alimentação que eu não consigo, né, eu não me sinto atraída para ir para um programa de Mindfulness, eu não vejo sentido. Então eu também já tive casos de pessoas que foram para o programa de Mindful Eating, e aí depois de um tempo elas tiveram vontade de fazer um programa de Mindfulness para olhar um pouquinho mais detidamente na questão de ansiedade e fazer o treino de outras habilidades. Então, a literatura não faz uma recomendação a esse respeito, a gente não tem estudos para conseguir falar claramente com propriedade sobre uma prescrição, faça isso e depois aquilo. É uma observação empírica que a gente tem do dia a dia, por isso é que nesse momento, da mesma forma que para a escolha do alimento em Mindful Eating, cada um precisa olhar para o seu momento, para o seu contexto e a partir daí me sinto chamada nesse momento para fazer um programa de Mindful Eating ou de Mindfulness. Entendi, legal. E na relação de quem quer se profissionalizar no assunto, né? Você teria a mesma recomendação ou você daria uma recomendação diferente, assim? Na verdade, assim, em formação, né, o que a gente no Mente Aberta, né, no Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde da Unifesp,
gente vem fazendo e é o que fora do Brasil, né, também vem se recomendando como uma política de ética e de responsabilidade. Se eu quiser ser um facilitador deste processo, é interessante que eu tenha já passado por um programa de 8 semanas de Mindfulness para consolidar essa base. E aí também é interessante, né, na medida do possível, e você tem um aproveitamento nesse caso muito melhor, se você passa por um programa de Mindful Eating para depois você ir para a sua formação, porque aí você vai incorporar muito mais facilmente. Você pode ir para um programa de formação de Mindful Eating e aí depois, né, durante o processo, você fazer esse programa? Pode. Mas quando você faz antes, as dúvidas que você tem, o que você sentiu, te ajudam também nesse processo. É um processo de amadurecimento. Entendi. E também a formação de mindfulness, vamos dizer, mais geral, e de mindful eating, elas são independentes, né? Você não precisa fazer uma formação de mindfulness para fazer uma formação de mindful eating. Mas você diria que se você faz uma formação de mindfulness antes de fazer de mindful eating, você vai estar mais capacitado, vai ajudar antes? Ou se você fizer de mindful eating e depois de mindfulness, teria alguma influência nessas ordens também? Então, vou falar assim, do meu caminho de alguns colegas com os quais a gente tem conversado. Eu já era instrutora de Mindfulness quando eu fiz a formação do Mindful Eating, e para mim fez toda a diferença. Uhum. Programa de Mindful Eating, os programas, na verdade, baseados em Mindfulness, né, com diferentes aplicações, eles são muito focados no grupo com o qual vai trabalhar. E aí, você não dá tanta ênfase para Mindfulness. Uhum. Então, especificamente neste protocolo, ele é bastante denso. Então, eu não consigo me ver nesse processo para ter uma formação e para sair, por exemplo, segura, se eu não tivesse antes a formação de Mindfulness, que me instrumentalizou principalmente na questão da condução do grupo, na questão do Inquire, para poder receber toda a carga, né, teórica do Mindful Eating e as práticas, e aí ter tranquilidade para poder fazer a condução. Uhum. Porque o grande risco nesse processo, quando você quer só mergulhar e principalmente não admitindo que você, no mínimo, não fez 8 semanas antes de fazer a formação do Eating, é que você vai fazer mais do mesmo. Uhum. Você vai receber um monte de informação, vai lá ter as práticas, mas você não foi treinado para este olhar diferente. Uhum. E aí o que é natural e automático? Você vai continuar sendo prescritivo mesmo dentro dessa realidade de Mindful. É isso que a gente acaba vendo com quem tem menos experiência dentro de Mindfulness. Eu pego aquilo como uma ferramenta, né? Então minimalizo muito essa forma de ser e estar, que é Mindfulness, e aí tento encaixar. E aí, realmente, assim, eu não faço as coisas de maneira diferente, eu faço mais do mesmo por essa inabilidade. Entendi. Legal. Muito obrigado por explicar. Verinha, uma penúltima questão. Na verdade, a gente, numa conversa anterior aí, você me contou que estava para pegar os resultados, né, ou os primeiros resultados dos seus estudos. Você quer contar um pouquinho para a gente sobre eles? A gente trouxe agora, né, para o Congresso de Mindfulness alguns resultados preliminares, né, do estudo piloto que a gente vem fazendo na Unifesp, né, desde 2015. São dados preliminares ainda, mas o que a gente observou, né, diferentemente dos Estados Unidos, lá normalmente eles têm 1/3 de pessoas que participam do programa que mantém o peso, pessoas, 1/3 ganha peso e 1/3 perde peso. No nosso caso, a gente não teve ninguém que tivesse ganhado peso, então a gente teve no mínimo 2 quilos durante as 10 semanas de perda de peso. Uhum. A gente teve uma grande mudança de comportamento, então 100% das pessoas que passaram pelo programa e que tinham
características de riscos para transtorno alimentar, compulsão, 100% delas não pontuaram mais depois de 10 semanas. Uhum. A compaixão é uma característica que ainda foi difícil no pré e pós a gente perceber mudança, porque a gente percebe que os pacientes chegam com uma baixa estima e um comportamento autocrítico bastante elevado, mas nos grupos focais que a gente fez, a fala dos participantes mudou radicalmente. Então, a grande maioria deles chegou para perder peso e quando eles terminam o programa, eles se dão conta que, na verdade, o programa atingiu diferentes dimensões da própria vida. A questão do peso não aparece mais na fala delas no final do programa, o que aparece é um cuidado, uma vontade de se cuidar muito maior, de perceber que elas precisavam ajustar diferentes gavetinhas na vida, para depois isso repercutir como consequência natural na alimentação. A pontuação delas em relação à ansiedade e depressão também reduziu no mínimo em 30%, né, no pré e no pós. A atenção melhorou muito, né, então elas passaram a se tornar mais atentas, a perceber mais as coisas, a maneira como se alimentavam, as escolhas que faziam. Então, é um começar, né, e que a gente ainda não teve tempo de avaliar o follow-up ao longo do tempo, mas o que a gente está percebendo e que corrobora o que a literatura internacional também diz, é que ao longo do tempo esse processo tende a se intensificar, né, então ele é mais sustentável do que a questão de fazer as dietas malucas que promovem uma grande perda de peso, mas que fazem a pessoa retomar com a mesma velocidade ou mais. Entendi, muito obrigado. Verinha, então agora acho que é a minha última pergunta para você. Queria saber se tivesse assim muita gente, todos os nutricionistas do Brasil ouvindo a gente agora, falando sobre isso. Que recado que você daria, ou para outras pessoas também que estão interessadas, né, em Mindful Eating, com certeza? Bem, para todo mundo que me ouviu, né, tá ouvindo essa nossa conversa, se faz sentido, né, para você essa proposta, se você achou que isso tem a ver com você e é algo que você já esteja buscando, a ideia é que você possa ler um pouquinho mais sobre o assunto, na medida do possível, experimentar também, porque é um processo vivencial. Da mesma forma que Mindfulness, eu poderia explicar muitas coisas, citar vários livros, indicar vários papers, mas o grande ganho, a grande diferença é você poder experienciar, você estar na prática, né? Então, a gente não tem, assim, literatura nacional ainda sobre esse assunto, mas sobre Mindfulness, Mindful Eating, a gente tem algumas coisas, né, no site do Mente Aberta, no www.brasil.com, tem vídeos, tem informações a respeito, tem o Centro Americano de Mindful Eating, né, que disponibiliza webinars, materiais, e aí também me coloco à disposição, né, para quem quiser se aproximar, né, do assunto, né, a gente fica feliz em poder estar contribuindo, né, nesse processo. Legal. Tem alguma outra consideração final que você gostaria de fazer, Verinha? Na verdade, eu desejo, né, que todo mundo possa se abrir para essa experiência, que se de alguma forma você se sentiu tocado por essas informações, que você realmente possa ter a curiosidade, a gentileza, né, o não julgamento por ser uma proposta diferente, e que você busque, né, busque profissionais capacitados na área, que você busque literatura,
para se permitir, de repente, viver, pensar, sentir e se alimentar de uma forma diferente do que você fez até hoje. Não importa quantos anos você faça do mesmo jeito, sempre é tempo de mudar. Acho que essa é uma característica muito importante da alimentação. Cada dia um novo dia, com várias refeições, que são sempre uma oportunidade de aprendizado, de você viver algo diferente. Não tem essa história de, já que eu enfiei o pé na jaca, agora tá tudo perdido. Não tá tudo perdido, é sempre tempo, se você realmente estiver disposto, se você estiver aberto, se você quiser. Todos os dias a alimentação te oferece um novo convite de uma relação diferente. Então aproveite. Legal. Muito obrigado pela conversa. Foi muito legal estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade. Eu espero que a gente possa ter tocado, sensibilizado muitas pessoas e que, pelo menos para parte delas, possa fazer sentido, porque para mim fez muito. Legal, muito obrigado. Para mim também foi muito esclarecedor. Obrigada, Vitor. Um grande abraço beijo. grande para você e para todo mundo que está nos assistindo. Para você também, Verinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.